pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Frontcast. Dessa vez vamos fazer um episódio um pouco diferente, né? Por conta da agenda dos nossos convidados aí, vai ser hoje um monólogo, né? Espero que não fique chato para vocês. Bom, vocês devem ter visto aí já no título, né? Hoje a gente vai falar sobre o dia D, o desembarque da Normandia, ou também a Operação Overlord, que foi o quê? Nada mais nada menos do que o dia do desembarque dos aliados na Normandia, que era a França ocupada pelos nazistas em 6 de junho de 44, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, né? Por isso esse episódio hoje, né, do dia 6. Vou tentar lançar ele no dia 6, espero que consiga. Bom, primeiramente o dia D é uma nomenclatura para um dia específico marcado dentro de um planejamento militar, né? Esse é um jargão militar. Então, por exemplo, existe o dia D com a hora H e o minuto M, né? Todos termos militares aí para acontecimentos programados. Mas antes de falar do dia D em si, né? É bom a gente falar um pouco de como estava a Europa aí antes desse desembarque, né? Um resuminho aí, a Segunda Guerra se inicia com a invasão da Polônia, né? Pelos alemães, pela Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, e você pode escutar melhor, né, com mais detalhes, nos episódios 5 e 6 do Frontcast, né, aí no seu agregador, no Spotify, enfim. Lá a gente fala sobre o episódio 5, os preparativos da Segunda Guerra, e no episódio 6, a invasão da Polônia, né, que foi o início da Segunda Guerra, né, o marco inicial. Um panorama assim da Segunda Guerra como um todo naquele momento. Ali em 1944, os aliados já tinham ocupado já metade da Itália, né? Já tinham vencido os alemães na África, né? Derrotado a Afrika Korps. E naquele momento ali de junho, a Batalha de Monte Cassino tinha terminado, né? Em 18 de maio. E Roma tinha acabado de ser libertada em 4 de junho. E os Estados Unidos, né, já tinha experiência de combate aí na Itália, na África e lá no Pacífico. Lá no Pacífico, a luta era contra os japoneses, né, que eram aliados dos alemães e tinham aí toda uma questão imperialista, né, que eles invadiram vários países, enfim. Esse é um tema para outro episódio. No Pacífico, inúmeras ilhas já estavam nas mãos dos aliados, né? Mas muitos ainda precisavam ser libertos. Estava mais ou menos assim, vamos colocar em área geográfica, né? Ali toda a área que havia sido ocupada pelos japoneses, mais ou menos metade eles já tinham perdido para os aliados, né? Os aliados, no caso, as forças britânicas, australianas, neozelandesas e os americanos, principalmente os americanos, né? Bom, e na frente oriental, que é a frente onde os alemães lutavam contra os russos, né? A União Soviética já tinha iniciado lá o seu rolo compressor para cima dos alemães, né? Desde fevereiro de 43, quando eles venceram lá a Batalha de Stalingrado, que foi o grande marco aí da virada dos aliados. Alguns acham que foi o dia D, mas enfim, né? Bom, desde essa vitória em Stalingrado, eles vinham ganhando muitos territórios. Naquele momento eles estavam lá na Ucrânia, bem fortes, países bálticos, e ali, especificamente em junho de 44, já tinham adentrado no sul da Polônia. E a Crimeia já estava na mão deles, né? A Crimeia, para quem não sabe, lá tem um porto importante. Ali na frente ocidental, que pega ali a Europa continental, em 1944, a grande preocupação ali, a grande frente, né, era as guerras nos mares do Atlântico, por conta dos U-boats, né, que eram os submarinos alemães. Então, ali em junho, essa guerra nos mares do Atlântico já estava no seu ápice, né, da perda de submarinos pela Alemanha. E, consequentemente, diminuição significativa dos números de comboios atacados. Porque aquela área, uma área de atuação dos submarinos, em que sentido? Eles atacavam os comboios, né, os navios mercantes norte-americanos que iam lá para a Inglaterra, né? Então, é só um dado interessante, né? Nessa rota comercial, os Estados Unidos, eles levaram para a Inglaterra simplesmente 17 milhões de toneladas durante toda a guerra, né? Olha aí, uma parte bem considerável disso aí foi para o dia D. Bom, na Europa ocupada já era de conhecimento dos nazistas que os aliados iam invadir, né, em algum lugar no litoral atlântico ali da Europa. Justamente porque lá por 1940, os britânicos já tinham, né, já estiveram ali no litoral da Europa. Inclusive, tiveram que recuar naquele episódio ali da retirada de Dunkirk, ou Dunkirk, que ficou lá bem retratado lá, na minha opinião, pelo menos, né, no filme do Christopher Nolan. E 19 de agosto de 1942, os britânicos e canadenses tentaram novamente, né, abrir uma brecha lá nas forças alemãs na França. Foi chamado o desembarque de Dieppe. Mas foi um fracasso total,
não teve tamanho, né, do desembarque na Normandia, eram somente 6 mil soldados. Mas então Hitler já tinha se ligado ali que, né, os aliados iam tentar novamente invadir ali. Então o que ele fez? Já ali em 1941 ele havia mandado criar uma grande linha de defesa, né, que é a chamada Muralha do Atlântico. Que é o quê? Nada mais do que construções, fortificações que iam da Noruega, né, lá perto do Círculo Polar Ártico, até a fronteira da França com a Espanha, né? A Espanha era neutra até então. Aliás, sempre, durante toda a Segunda Guerra, ela foi neutra. Você pode, se você pegar um mapa aí, né, até no celular mesmo, onde você tiver, você vai ver que é uma extensão muito grande, né, a Noruega ali, Dinamarca, os Países Baixos ali, França, toda a França. Essa muralha do Atlântico, né, ela era formada por vários tipos de obstáculos, né, contra essa possível aí, essa iminente, né, na verdade, né, invasão dos aliados. Uma vez que a Itália já tinha sido invadida, né, dessa mesma maneira, né, por forças anfíbias, né, por forças vindas do oceano. E também a África, bom. Enfim, quem idealizou toda essa rede de proteção foi um engenheiro lá que ficou famoso, né, não sei se só por isso, mas ficou famoso aí nos anais da história, é o Fritz Todt, né? No projeto dele, haviam diversas casamatas, túneis, trincheiras, canhões de diversos calibres, morteiros, campos minados, obstáculos de ferro e madeira, justamente para impedir, né, ou dificultar, pelo menos, que as embarcações de desembarque chegassem com facilidade, né? Inclusive também arame farpado nas areias, linha de metralhadora, e para isso ele gastou uma quantidade, né, a Alemanha, né? Gastou uma quantidade absurda de concreto, né? Inclusive, certa vez eu li que tiveram que buscar cimento em vários lugares da Europa, porque os fornecedores de cimento ali na Normandia, né, não deram conta, né? Inclusive, durante o dia D, ali não estava tudo totalmente terminado, né? Pelo menos 3 anos ali de construção e não estava terminada, para vocês verem aí o tamanho da grandeza dessa obra. Após essa etapa, né, Hitler enviou ali para comandar essa defesa o famoso Erwin Rommel, que era nada mais nada menos do que a raposa do deserto. Era talvez o mais famoso general alemão, né? Mais bem quisto aí pela população, pelo povo. Ele tinha sido o líder das tropas na África, e apesar da derrota, né, as pessoas ainda gostavam muito dele. Inclusive o próprio Hitler, né? Não por muito tempo, na verdade, mas isso aí é outro assunto. Bom, desembarque de tropas, né? Vamos falar agora sobre a parte mais logística. O desembarque de tropas em outro país, no caso ali dos americanos e dos canadenses, para eles foram um outro continente, né? Demanda uma grande quantidade de pessoas, mas também de equipamentos, suprimentos, combustível, água, tudo que você imaginar, assim, trazer do zero. Então, justamente para o dia D, os aliados concentraram toda essa parte logística, né? Todos esses equipamentos, armas e tudo mais, lá na Inglaterra. Né? Eu já tinha falado antes, né, que os americanos levaram 17 milhões de toneladas em carregamentos para o Reino Unido, e uma parte disso aí era para o dia D, né? Foi nesse período aí para o dia D. Por conta dessa preparação toda, né, do desembarque desse material todo, que a gente vai falar mais tarde, né, e que inclusive, né, o dia D, aliás, o dia 6 de junho também é considerado dia da logística. Então você que de repente trabalha com logística de pessoal, material, a gente já dá os parabéns aí, porque já trabalhei com isso, sei que como é a correria. Bom, então aí, feliz dia do operador logístico ou da logística. Bom, mas voltando ao assunto. Foram 2 anos de treinamento das tropas, né, que invadiriam o território lá alemão, infestado de soldados, em sólidas posições defensivas, né, que é a tal da Muralha do Atlântico. E nesses 2 anos de preparação, os soldados treinaram em áreas com terreno muito parecido com o que eles iam encontrar lá na Normandia. Em muitos casos, em simulações de locais idênticos ao que eles iam encontrar por lá. Por exemplo, uma vila, uma ponte a ser tomada, né? Uma colina, esse tipo de coisa. Um penhasco, que foi como foi o caso da Ponte do Rock. Enfim, os soldados, né, de infantaria, eles treinavam com todos os tipos de armamentos aliados, e não só fuzis e metralhadoras, mas morteiros, granadas, também um pouco de
algumas noções de artilharia, e também armamento alemão, né? Para caso capturassem e precisassem usar o equipamento alemão, eles estariam aptos a usar um fuzil, uma metralhadora. Então a intenção era você ter sim, né, seu soldado com a sua especialização, com aquele treinamento específico, mas para que o cara estivesse pronto para atuar em qualquer posição lá dentro da companhia ou do batalhão dele, né? Por exemplo, se faltasse um operador de metralhadora, o cara que era fuzileiro, que era especialista em fuzil, ele poderia muito bem operar metralhadora, porque ele teria tido o treinamento básico, né? Bom, e aí para esse tipo de coisa, né, você chama atenção, porque a Europa estava com espiões, né, tanto de um lado quanto do outro, né? E manter toda essa movimentação seria impossível esconder, né, manter segredo, né, que é muito equipamento, muita gente. A única coisa que os aliados tentaram esconder a todo custo era o local do desembarque. Essa era a questão mais importante, porque caso os alemães descobrissem o local, rapidamente eles iam enviar reforços, né, as divisões Panzer, as blindadas, né, e iam reforçar aquele ponto da muralha do Atlântico, né? E isso poderia comprometer, claro, os 2 anos de preparativos, com muito dinheiro gasto, muito dinheiro, e a própria vida dos soldados, né, envolvidos, e talvez assim entra no campo do si, né? Talvez o futuro da guerra, né? O quanto tempo essa guerra duraria. Porque os soviéticos já estavam lá no modo quebra-tudo, né? Rolo compressor do leste lá, vindo em direção ao oeste. Como eu falei antes, aí já estavam lá na Polônia. E caso os aliados não fizessem nada, e esse nada seria não tivessem aberto a frente na Europa continental, eles poderiam ter uma Europa toda sob o domínio da União Soviética, né? Portanto, para os líderes lá, principalmente para o Churchill, né, seria muito importante naquele momento barrar não só o domínio nazista, mas o avanço soviético. Porque naquela conjuntura ali, barrar na paz, ou seja, invadir ali a Europa continental como aliado e tomar a maior parte do território que ele conseguisse e dali frear, né, o avanço soviético, né? Isso na medida que iam derrotando os alemães. Acabou que isso aconteceu lá em 1945, mas esse é outro assunto. Bom, como eu falei, né, faziam 2 anos que já pensavam toda essa questão logística, técnica de materiais, de soldados, né? Mas só em 1943 eles bateram o martelo lá na conferência de Teherã, que vocês devem conhecer pela famosa foto lá do Churchill, Roosevelt e do Stalin. Eles bateram o martelo do como seria e aonde seria, né, a operação para abrir a grande brecha lá na muralha. Bom, então decidiram lá, mas muitas coisas já estavam sendo preparadas, né, até para não perder tempo. Bom, e para eles terem, né, aquela noção de uma vez já sabendo onde eles iriam desembarcar, eles tinham que ter um reconhecimento do local, né? E eles tiveram informação dos franceses, né, refugiados ali após a invasão alemã, né, dos especialistas em oceanografia e meteorologia, leitura de mapas, etc. E também aviões de reconhecimento, né, que tiravam fotos, né, da costa da França com detalhes lá das defesas, né? E a inteligência aliada mantinha contato também com a resistência francesa. Que é interessante a gente falar que nos países ocupados lá pelos alemães, na Europa, você escutar a BBC britânica era um crime passivo de pena de morte, né? Porque a BBC ela transmitia e suas rádios podiam ser ouvidas nos países ocupados, né? E os britânicos, em alguns momentos, enviaram radiotransmissores para a resistência. Mas alguns membros da resistência não tinham radiotransmissores para falar com os britânicos. Então, a comunicação era através de códigos, né? E esses códigos eram em cartas, mas muitas vezes via rádio BBC de Londres. Bom, e próximo ao dia 6, inclusive, mensagens tratando sobre especificamente a operação e o que a resistência deveria fazer, né, para auxiliar nos desembarques, ou melhor, para auxiliar nos combates que viriam ali após o desembarque. Consequentemente, 2 mensagens em código foram transmitidas pela BBC no dia 1º e depois no dia 5. Os longos choros dos violinos de outono, seguida por feriram o meu coração com uma languidez monótona. Longe de serem secretas, o chefe da inteligência alemã havia sido avisado do significado dessas palavras bizarras. Mas quando contaram a Rommel, ele acreditou ser um absurdo os aliados anunciarem os seus planos da operação pelo rádio e tratou isso como sendo parte da elaborada estratégia de desinformação. Essas informações da resistência francesa, elas continham orientações sobre os alvos que eles iriam atacar,
as tropas que guarneciam as defesas ali e tal. Esse contato foi muito útil para a Operação Overlord, não só para as ações da resistência, mas também para fortalecer os engodos, né, que os aliados criavam, né? Então, fora isso, né, os britânicos eles faziam algumas operações noturnas com mini submarinos em algumas praias ali, né, para verificar de perto assim os terrenos, né, a elevação, se estava tudo certo, como eles já tinham catalogado, e para poder ter uma noção real do que estava ali nas praias, né? E essas informações ajudaram os engenheiros a criar, por exemplo, adaptações em tanques, para passar em campo minado, passar em fossos antitanque, os famosos torpedos bangalores que vocês devem ver ali no filme O Resgate do Soldado Ryan, né, que eles explodem ali uma parte de arame farpado para poder passarem, né, que aí o Bangalore funcionava da seguinte maneira, né, você colocava ali no arame farpado e ele explodia a areia por baixo do arame farpado. O arame farpado ficava por cima e os caras passavam por baixo ali no buraco na areia da praia, né? Foi um equipamento planejado para aquela situação específica. Uma informação importante que eu lembrei também é que essas estradas, né, nessa região da França, por conta de ter muitas fazendas, né, elas tinham muitas cercas vivas nessas fazendas, que teoricamente dificultariam os tanques a passar por certas áreas, né? Então, um sargento tanquista, né, que é o sargento lá que comanda um tanque, que dirige um tanque ou comanda um tanque, ele inventou um artifício, né, ele soldou peças de ferro, né, peças de ferro, de aço, que pareciam dentes, né, pontudos e afiados na parte da frente dos tanques Sherman, né, que era o tanque padrão lá norte-americano. Para literalmente cortar essas cercas, né, com a força do tanque. Eles iam passar lá esse dente metálico afiado, iam cortar para liberar, né, as cercas vivas. E realmente deu resultado. E fora isso aí tem todas essas artimanhas, né, esses artifícios, essas bugigangas, né, muitas delas foram um general, né? Na verdade, acho que ele era coronel na época, Percy Hobart. Ele inventou vários dessas bugigangas aí que eu falei, né, usados no desembarque. Porque ele tinha muitas ideias, né, novas e tal, era um cara muito engenhoso, inventivo. Tanto que essas tanques diferentes, caminhões e tudo mais, eram conhecidos como as engenhocas de Hobart, né, para você ver. Bom, se a gente levar em conta aí que os alemães tinham espiões aí no território britânico também, né, algo deveria ser feito para que eles evitar que eles desconfiassem aí do local, né, do dia e tudo mais. Então, a parte do canal com a maior distância entre a Inglaterra e a França era a região de Pas-de-Calais, né, que se escreve, na verdade, Paz de Calais, mas em francês seria Pas-de-Calais. Não sei nem se está certa aí a pronúncia. E no mapa aí, se você pegar um mapa, você vai facilmente reconhecer essa região, justamente para a questão da distância. Você vai logo notar que a parte mais estreita do Canal da Mancha ali, né? Então, como esse teoricamente era o lugar mais provável de desembarque, foi preparado um grande esquema de engodo para fazer com que os alemães achassem que é ali que os aliados iam desembarcar. E para enganar uma pessoa, nada melhor do que o quê? Um ilusionista, né? Um mágico, né? Porque a gente sabe, né, que o ilusionista, ou pelo menos muitos sabem, né, que o ilusionista, ele trabalha desviando a sua atenção das mãos dele ou do objeto em questão para que você pense que ele fez uma mágica, que ele fez um truque lá. E você não sabe como ele fez. Por quê? Porque a sua atenção está na mão ou então está no objeto enquanto ele muda, pega um outro objeto, coisas do tipo, né? A intenção era justamente essa, fazer com que os alemães tivessem essa ilusão, né, do que estava acontecendo ali, o verdadeiro objetivo. Então os britânicos montaram ali uma equipe de ilusionistas, né, conhecidos como Magic Gang, que eles criaram uma série de mecanismos, né, para que os espiões e prováveis aviões de reconhecimento alemães tivessem uma ideia errada sobre o desembarque, né, sobre a quantidade de tropas e tudo mais. Uma das mais conhecidas foi um exército inteiro, com tanques, aviões, barracas, jipes, tudo inflável, para dar essa falsa impressão de que havia uma concentração pré-desembarque ali próximo ao pé de Calais, para desviar o foco da Normandia. Então, para o dia D em si, né, para o dia 5 de junho até então, eles fizeram a Operação Bodyguard, ou guarda-costa lá, que faria com que os alemães achassem
né, que os possíveis pontos de desembarque seriam em Pé de Calais, como a gente já falou, mas também nos Balcãs, no sul da França e até na Noruega. Bom, então esse foi um trabalho para espionagem, né, e contra-espionagem bem interessante, que talvez a gente faça um dia um episódio só sobre a espionagem aí no período da Segunda Guerra, que tem muito assunto aí nessa questão. Bom, o dia D a princípio foi escolhido para o dia 5. Tudo ali estava focado para o dia 5. E todos os preparativos que eu falei aí antes culminavam aí para esse dia. Algumas horas antes do desembarque nas praias, na madrugada, né, do dia 5, 13 mil tropas eram transportadas britânicas, com a 6ª divisão aí, os americanos com a 82ª e a 101ª divisão eram transportadas. Eu falei 13 mil, mas tem algumas fontes que falam 15 mil, outras cerca de 23 mil, mas enfim, o que eu mais consegui achar foi fonte que falava em 13 mil soldados, né? Então esses caras iriam saltar de paraquedas e planadores em 1.200 aeronaves, né? Seja os planadores, seja os C-47 que iam puxar eles, ou os C-47 que iam ter paraquedistas dentro saltando, e etc. Eles desembarcariam atrás das praias para executar operações de garantia das estradas, das pontes, das vilas, né? cortar as comunicações, além, claro, de aumentar também a sensação de confusão. Inclusive, um desses engodos que eu tinha falado foi lançar paraquedistas falsos, né? Bonecos, para eles acreditarem que eles iam achar bonecos e acreditar que era uma informação falsa, que era um engodo. Então, quando eles ouvissem no rádio uma informação de que na madrugada teriam desembarques de paraquedistas, eles iam achar que também eram os bonecos, né? E isso realmente aconteceu. Muitos comandantes acharam que os desembarques ali também se tratavam de bonecos, né? Bom, como essas tropas iam desembarcar sem apoio material, ou seja, sem aquele navio com suprimentos, né, jorrando para eles ali munição, outros equipamentos, né, jipes, tanques e tudo mais, eles tinham que saltar ou planar, no caso dos caras que foram nos planadores Waco, com equipamentos que pesavam entre 56 e 68 quilos, né? Em alguns casos ali era o peso do soldado. 3 dias de ração: chocolate, doce, café, açúcar e fósforos, bússola, baioneta, ferramentas, munição, máscara de gás, bolsa com munição, minha faixa, minha 45, cantil, 2 maços de cigarro, mina, 2 granadas, granada de fumaça, granada gama, explosivos, esta porcaria e 2 calções. Qual é o problema? Isso pesa tanto quanto eu. Ainda tem meu paraquedas, meu colete, minha meio oeste e minha M1. Só que enquanto os paraquedistas estavam se preparando para embarcar nas aeronaves ali no dia 5, né, final da tarde para a noite, o tempo deu uma virada, né, que os meteorologistas do alto comando não esperavam. E a região da Normandia se encheu de nuvens, possibilitando ali os saltos e o voo dos planadores, né? Não o salto em si, mas você enxergar qual é o seu local de salto, né? E por isso aí o desembarque foi pro dia 6 de junho. É extremamente difícil de acreditar, ao vermos esta linda vista, que estas praias tranquilas e pitorescas foram, na verdade, o cenário dos notáveis desembarques na Normandia, que jamais serão esquecidos. Estas lindas areias são conhecidas como Côte Nacre, cuja tradução poética é Costa de Madrepérola. E as praias estão banhadas de lembranças pungentes daquele dia auspicioso e histórico, quando milhares de soldados aliados chegaram à costa em 6 de junho de 1944. Bom, a Operação Overlord ela ficou conhecida como o maior desembarque de tropas e equipamentos até então, né, na história das operações militares. Na verdade, ali, mais ou menos um ano depois, ela seria superada em quantidade de homens, pelo menos, pelo desembarque da ilha de Okinawa, no Japão, lá em abril de 45, dia 1º, se não me engano. E, bom, na Normandia eles embarcaram cerca de 150 mil homens e 570 mil toneladas de equipamentos só no primeiro dia, né? Fora o que veio depois aí, a gente vai falar lá pra frente. Bom, para o desembarque, alguns dos equipamentos mais utilizados foram criados justamente para esse dia, como eu falei, especificamente, como as famosas balsas Higgins, né? Que é aquelas balsas lá do início do filme do Resgate do Soldado Ryan, né? Que eles tinham como uma característica assim, mais visível o fato de ter uma rampa na parte frontal, né? Que ela abaixava a rampa e o soldado descia, e o fundo dela era chato, um fundo chato.
que permitia que a ida da embarcação até a próxima areia e o retorno sem que ela ficasse presa no fundo, né? E outra novidade específica para aquele dia foram as adaptações dos tanques Sherman, né? Para flutuarem, que era a intenção, né? Ajudarem você ter tanques ali no desembarque, para que eles ajudassem a destruir as defesas inimigas. Então esses tanques, né, com dispositivo de flutuabilidade eram chamados pelos soldados de Donald Duck, porque a sigla inicial era DD, abreviação de Duplex Drive. Como os soldados viam DD, chamaram de Donald Duck, né? Bom, é igual aquele... Só fugindo do assunto um pouco, né? É igual a questão do Tio Sam, né? Como surgiu o Tio Sam? Parece que na guerra ou da Independência ou na guerra de secessão americana, os soldados recebiam caixa com a identificação US, de United States, né? E o soldado ali, né? Com muita criatividade, o US, ele dizia que era Uncle Sam. Quem trazia o equipamento para eles era o Tio Sam. Uncle Sam, Tio Sam, né? Que era a abreviação de United States. Bom, enfim. Então, você imagina esse tanque, né? Esse blindado, né? O Sherman, ele tinha 30 toneladas. Imagina uma caixa de ferro de 30 toneladas flutuando, né? Pra gente parece impossível, mas os caras conseguiram, né? E os testes feitos na Inglaterra deram super certo lá. Porém, as condições de mar na época dos testes, né, não eram as mesmas do dia D. Eles testaram claro, em operações de desembarque lá na Inglaterra, na Irlanda e tudo mais. Só que o mar naquele dia na Normandia estava um pouco mais agitado do que se esperava aí. E como os tanques tiveram que desembarcar algumas milhas das praias, as ondas balançavam muito, então jogava água para o compartimento, porque era um dispositivo de flutuação que ele cercava o tanque, né? Ele não ficava por baixo, ele cercava pela lateral do tanque. Então o bater das ondas jogava muita água para dentro desse compartimento e a maioria dos tanques afundaram, porque foi entrando, e tem uma hora que não aguenta, afunda, né? Claro. Poucos tanques chegaram à praia, a gente vai ver depois ali quando a gente for analisar as praias em si. Bom, as forças envolvidas, né? É bom a gente falar também, né? Para ter uma noção geral. Os aliados tinham soldados norte-americanos, britânicos e canadenses, na maioria dos casos. Mas, como eu tinha falado, pelo fato da Europa ocupada pelos nazistas ter gerado muitos refugiados, né? Desses países, eles acabaram formando unidades mistas lá com os britânicos e adentraram na luta. Por exemplo, os franceses, poloneses, belgas, gregos também, holandeses e noruegueses. Os soldados da Nova Zelândia também fizeram parte do contingente porque, né, já tinha aquele acordo lá com os britânicos, que já na Primeira Guerra a gente vê, né? Os Anzacs, lá na Primeira Guerra. Mas enfim, os alemães da Normandia tinham as tropas deles lá bem mistas, com alguns jovens lá recém-saídos do treinamento, alguns com experiências de combate vindo da frente oriental contra os russos, né? Que foi até a pedido do próprio Rommel, né? A própria Raposa do Deserto pediu para tropas experientes ali, né? Tropas experientes da Itália, né? Era uma coisa bem mista. E tinha muitos alemães recrutados, entre aspas, né? A partir dos prisioneiros de guerra soviéticos, né? Os georgianos, poloneses, né? E esses prisioneiros eram recrutados, mas eles falam recrutados, mas obrigados, né? A defender ali as linhas alemãs da Muralha do Atlântico. E óbvio, né, que muitos deles se entregaram, né? Porque viram que seus captores estavam lutando pelos captores, né? Então eles se entregavam. E só um detalhe dessa parte, que lá no filme O Resgate do Soldado Ryan, se vocês forem ver de novo aí, tá no Netflix, tem uma parte que um soldado tenta se entregar e ele fala um idioma que, se você reparar, quem tem algum conhecimento, você vai ver que ele não fala alemão. Aí o soldado americano vai e não quer saber, né? Executa ele. E o colega do americano fala, mas o que foi que ele falou? Aí ele fala qualquer besteira lá, tipo assim, eu não entendo qualquer besteira que ele falou, pra mim não importa, eu vou matá-lo, né? Na verdade, aquela língua que ele estava falando era uma língua de um país ocupado, não lembro agora se ele era polonês ou russo, não sei. De algum país eslavo. E ali ele está falando, né? Eu me rendo, eu sou prisioneiro também e tal. Né? Eu sou de outro país, eu não sou alemão e tal. Só que o americano não sabia, né? Matou o cara lá. Bom, só um detalhe aqui, quem for ver o filme vai saber. E outro fato curioso, né? Foi encontrado, defendendo os alemães, um coreano.
né? Pô, um coreano ali, por que ele foi? Ele era um coreano, né? A Coreia ali havia sido ocupada pelos japoneses. E como ele tinha idade militar, ele foi obrigado a lutar pelos japoneses contra os russos, né? Mas, na batalha contra os russos, ele foi pego e feito prisioneiro. Foi levado para um campo de prisioneiros russo, né? Lá, ele foi obrigado a lutar contra os alemães da frente oriental, né? Então, lá na frente oriental, ele se entrega no momento lá da batalha e afirma, né, que ele havia lutado pelo Japão, e o Japão é aliado dos alemães e tal, né? Ele pensou tudo a ver, né? Só que acabou que ele foi alocado lá como soldado das tropas alemãs na Normandia, como prisioneiro lá, e foi pego pelos aliados, né? Parece mentira, né? Ele foi pego pelos aliados e, tipo, o cara tinha viajado da Península Coreana, né? Passou pela Rússia, o leste europeu, a Alemanha, a França e tava lá. Pra quem tiver curiosidade, né? Tem é a história real, né? Tem um filme sobre ele. É um filme coreano chamado My Way. Claro que é um pouco ali romanceado, né? Claro, a gente sabe que o cinema tem dessas coisas, mas realmente foi aquilo ali. O grosso da história foi aquele. Ele viajou esse chão todo aí. Bom, então o desembarque, né? Ele estava programado para alguns setores específicos, né? E para tropas específicas, né? Que fariam coisas específicas. As tropas eram transportadas, como eu falei, que elas eram tropas tanto que desembarcariam por paraquedas, saltariam por paraquedas, na verdade, é o termo correto, ou desceriam nos planadores, né? Esses planadores eram o seguinte, eram aviões muito frágeis, de madeira, que não tinham motor, né? Eles eram rebocados pelos aviões C-47 e, em dado momento, o piloto lá do C-47 soltava o cabo de aço que puxava esse planador. Então, o planador ele ficava à mercê dele mesmo. Claro que tinha um piloto, né? Que geralmente, se não me engano, eram sargentos. Então, esses sargentos, a única coisa que eles faziam era guiar até o alvo ali, né? Até o campo que eles iriam descer. Bom, aí essas tropas iriam descer, como eu falei, atrás das linhas alemãs, horas antes da hora H do desembarque, às 6 da manhã, né? E a região do desembarque foi dividida em zonas, nas praias, né? Por exemplo, as zonas de Utah e Omaha eram desembarque de tropas norte-americanas. As praias de Gold e Sword eram para o desembarque dos britânicos, né? E ali misturado aquelas tropas que eu já tinha falado, né? Dos países ocupados e alguns canadenses. E a praia de Juno, que seria somente dos canadenses. Na madrugada lá do dia 6, entre meia-noite e 2 da manhã, as tropas eram transportadas, que eu tinha falado aqui, eu estava falando, elas desembarcaram, porém por conta do céu, em algumas partes ali, ele estava claro, né? Céu estrelado, com luz da lua e tudo mais. Algumas centrais de monitoramento identificaram esses aviões e a artilharia antiaérea começou seus combates, né? Contra os aviões que lançavam os paraquedistas e contra os planadores, aquele que eu já tinha falado, né? O Waco, que eram de madeira lá. Bom, esse primeiro combate da artilharia antiaérea fez com que os aviões não conseguissem manter seus alvos, né, de desembarque, porque eles tinham que desviar, e desvia daqui, desvia dali, desvia de uma bateria antiaérea, desvia de outra, acabaram saltando, deixando os paraquedistas e os planadores longe dos seus pontos de orientação, né? Aliás, longe das suas zonas de desembarque, que tinham pontos de orientação, né? Que eram igrejas, pontes, algumas fazendas específicas, que dariam para o soldado a noção de onde eles estariam, né? E uma vez o soldado sabia onde ele estava, com o mapa ele procuraria o objetivo dele, né? Aí não tinha como ser identificado esses pontos. Fora isso, ao chegar no solo, muitos já encontravam as unidades de combate alemãs, né? E alguns eram abatidos ainda nos paraquedas, que era contra os tratados acerca de guerra da Convenção de Genebra. Aliás, os tratados da Convenção de Genebra. E um caso curioso aí, né? É bom, o dia D tem muito dessas histórias, pena que eu não vou contar, senão vai ficar muito, muito, muito grande, muito pesado. Muitas dessas histórias, e uma delas é de um combatente, né? Do soldado John Steele, que ele caiu no campanário de uma igreja, a igreja de Sainte-Mère-Église, e ficou lá por um bom tempo, né? Até que ele foi pego pelos alemães, foi feito prisioneiro e tal.
E nessa igreja até hoje tem lá um manequim pendurado no paraquedas, né? Em memória lá aos acontecimentos ali naquela região e aquele acontecimento em específico do John Steele que ficou preso lá com seu paraquedas. E como as tropas, né, não haviam conseguido se organizar totalmente e conquistar os alvos estabelecidos, se formavam unidades mistas. O que eram essas unidades mistas? Vinha um oficial, um sargento ou até um soldado, ele ia encontrando pessoas aliados, né? Soldados americanos ali ou britânicos, se juntavam, faziam um grupo de combate e procuravam o alvo mais próximo e tentavam estabelecer ali seu ponto, né? Alguns casos até conseguiram, mas outros, por conta dessa confusão, não foi possível. Aqui, abaixa-se. Estão com alguma arma? Não, senhor. Na explosão, acabei perdendo a bolsa de perna. Só tenho esta faca e um pouco de explosivo. Mas os rapazes da 82 estão armados. Nossa, 82, onde é que a gente tá? Senhor, eu vi uma placa lá atrás. Dizia Saint-Mer-Église. Nós estamos a uns 7 quilômetros do objetivo e temos 4 horas para tomá-lo. Então, temos uma bela caminhada pela frente. Fiquem conosco até acharmos a unidade de vocês. Vamos. E, sargento, pra onde a gente tá indo? Caminho número 2, praia de Utah. Os alemães inundaram os campos. Nossos rapazes podem ficar isolados. Escuta, em 5 não dá pra pegar uma estrada. O Louis não tem arma nenhuma. Eu não lembrava que tinha uma ferrovia perto do objetivo. Este ramal é paralelo ao rio. A gente está perto de uma estrada ou ponte. Como sabe? Porque eu estudei, né? Bom, antes das 6 da manhã, né, que era a hora H, como a gente tinha falado lá dos termos militares lá no início, tinha sido programado um forte bombardeio, né, dos aviões e dos navios que já estavam chegando na costa, né, com o intuito de facilitar o desembarque das tropas. Bom, então antes das 6 da manhã, né, que era a hora H, como a gente tinha falado lá no início dos termos militares, né, a hora H era a hora determinada. Antes das 6, né, tinha sido programado um forte bombardeio com aviões e os navios que já estavam próximos da costa, né? A intenção de facilitar o desembarque, né, de destruir algumas casamatas e coisas do tipo, né, algumas defesas, para poder facilitar aí o desembarque das tropas. Mas eles tiveram problemas justamente com as nuvens, né, igual os paraquedistas. Com as nuvens do tempo que deu uma piorada, então não permitiu que os aviões acertassem os alvos, que tinham risco de acertar os soldados que estavam já próximos a desembarcar nas praias. Então qual foi a orientação deles? Lançarem suas bombas um pouco depois, né? E esse um pouco depois justamente tirou, né, esses bombardeios da costa, né, daquelas defesas perto da areia ali, na praia, e fez com que elas lançassem algumas centenas de metros após as defesas. Na maioria dos casos, os bombardeiros não foram eficazes, né? Porque muitas dessas casamatas, bunkers, linhas de metralhadora ficaram intactos, né? Então, quando os homens chegaram na praia, né, ainda tinham lá as defesas alemãs. Ou pelo menos, né, que na verdade a intenção não... Eles sabiam que o bombardeio não ia acabar com todas, né? Mas ia dar uma minimizada para que quando os caras chegassem na praia, a situação tá melhor para eles, né? E assim como nos desembarques dos paraquedistas e tropas aerotransportadas, as praias também tiveram problemas, né? Como eu falei. Como as tropas chegariam nas praias, né? Vamos partir desse ponto. Bom, os soldados estavam a bordo de navios grandes de transporte, né? Por exemplo, os LCTs, né? Que era a maioria das embarcações lá. E de lá eles iriam, né, por cordas na lateral da embarcação para as barcaças riggings. E dentro dessas barcaças, né, eles se dirigiriam para a praia, né? Bom, então, apesar da situação do mar, né, ele permitiu o desembarque, né? Não tinha ficado tão ruim, então ele permitiu o desembarque. Mas também não estava totalmente tranquilo, né? E por conta disso, algumas barcaças erraram de lugar por conta das ondas e acabaram desembarcando em setores diferentes dos seus pontos de desembarque, gerando uma situação um pouco parecida com aquela dos paraquedistas, né? Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas praias, né, e como foi o desembarque nelas. Só lembrando que os combates, né, a partir do desembarque, a gente vai falar numa outra oportunidade, né, que são muito detalhe para a gente fazer um episódio só, né, não quero que fique muito grande, para não ficar muito monótono, né, já tá só uma pessoa falando, né, se botar umas 1h30, 2 horas, o povo nem escuta. Bom, na praia Sword, que é a praia mais, você olhando no mapa ali, né, quem vem
da Inglaterra, ela é a mais à esquerda. Por conta desses problemas, os rapazes só conseguiram desembarcar às 7h30 da manhã. Nessa praia era uma praia, como eu tinha falado, dos britânicos, né? E por sorte eles conseguiram o apoio de 21 tanques daqueles lá que conseguiam flutuar. E nessa praia, né, não foram todos que afundaram. Então 21 tanques conseguiram ajudar eles a limpar o caminho, né? Era a praia mais próxima do objetivo principal, que era Caen, ou Caen, não sei como é que pronuncia. E apesar dos britânicos e franceses conseguirem ter um bom resultado nessas horas iniciais, inclusive no final do dia até começaram a construir uma estrada, pavimentar uma estrada lá, tudo mais. Eles tiveram um problema de congestionamento de equipamentos, né, vindo dos barcos. E a resistência alemã no caminho de Caen, que ficava a cerca de 15 km da praia, estava detendo os britânicos, né, impedindo eles de conquistar a cidade. Nessa batalha, né, eles conseguiram não tiveram tantas baixas, né? Só que eles conseguiram avançar mais do que de algumas outras praias, o Omaha, por exemplo. Só que quando eles chegaram na direção do objetivo, eles foram barrados, né, pelos alemães. Então, o ponto mais importante dessa resistência dos alemães foi no final do dia, né, quando a 21ª Divisão Panzer alemã fez um contra-ataque, né, e barrou o avanço britânico. Na verdade, essa 21ª Divisão, ela estava só a metade, ela tem sido dividida, porque a outra metade ficou para conter, se não me engano, foram os paraquedistas britânicos. Afinal, essa resistência aí dos alemães só vai ser quebrada lá para agosto, né? Bom, a praia seguinte, né, era a praia de Juno. Ela fazia divisão na sua esquerda com a praia Sword, que nós acabamos de falar, né? Que na verdade era uma sequência de praias, né? Uma praia era seguida da outra. Bom, na praia de Juno, quem desembarcou lá foram as forças canadenses da 3ª Divisão de Infantaria. Qual era o objetivo dos caras? Era tomar a estrada Caen-Bayeux para evitar o deslocamento das tropas que iam reforçar as defesas de Caen e capturar o aeroporto de Carpiquet, a oeste de Caen. Mas por conta de problemas de tempo, né, os desembarques na praia iniciaram somente às 8h30 da manhã. E por falta de apoio dos tanques e bombardeios, né, que eles não tiveram a mesma sorte dos caras da praia Sword, a resistência foi mais forte do que da praia Sword. Isso impediu, né, uma grande ruptura nas linhas alemãs. Assim, uma grande ruptura. Eles conseguiram um avanço, né, considerável, só que a um alto custo de vida. E apenas em pequenos pontos das defesas alemãs, né? Mas no final, depois de todas essas dificuldades e do número de baixas, né, as conquistas na praia de Juno foi considerada satisfatória. Bom, na sequência aí da praia de Juno, tinha a praia de Gold, que ela era de responsabilidade dos britânicos, com apoio de algumas daquelas unidades que eu tinha falado, né? Holandeses, poloneses, outros países. Bom, e o objetivo dos britânicos da praia de Gold era capturar, né, Bayeux e o porto de Port-en-Bessin, ou Bessin. Depois mover para o oeste e capturar a região dos Arromanches, além de se conectar com os americanos em Omaha, que é a próxima praia ali, que é à direita deles. No fim do dia, o balanço geral da praia foi bom, os objetivos foram alcançados, eles tiveram um número de baixas também significante, mas conseguiram um avanço maior do que os caras da praia de Juno, né? A próxima praia, né, é a praia de Omaha, talvez a mais famosa, não só por conta das dificuldades ali encontradas, né, mas também ela foi retratada lá no resgate do soldado Ryan, né? Ela foi mais sangrenta, né, porque cerca de metade dos soldados norte-americanos ali, que era a responsabilidade dos norte-americanos, cerca de metade dos caras ali perderam a vida. E foi a praia que teve o menor ganho territorial no dia D. Quer dizer, a resistência ali foi feroz, né? Eles tinham, se eu não me engano, 4 ou 5 bunkers, né? Casamatas fortificadas. Os objetivos da praia de Omaha, né, era tomar dos alemães a ponte de La Percée e também um outro ponto famoso que é a ponte do Rock. Essa ponte do Rock, né, era um objetivo delicado, né? Porque era uma fortificação no alto de um penhasco que dava para os... que tinha peças de artilharia ali, né? Tinha sido detectado nas fotografias aéreas, peças de artilharia. Naquela posição, os caras podiam cobrir toda a área de desembarque, né? Todas as praias. Era um ponto tão estratégico, né, que eles criaram uma tropa específica, que teve um treinamento específico para esse objetivo, né? Eram os Rangers. E como ela ficava em um penhasco, a única maneira de assegurar
né, ela, naquele dia, era escalando o seu paredão. E para isso os engenheiros conseguiram desenvolver um mecanismo, né, que era nada mais do que um morteiro normal, daqueles, né, que se lança uma granada. E só que em vez de ele lançar uma granada, ele lançava um gancho, né, que era ligado a uma corda. Que aí a intenção era que essa corda, com esse gancho, se fixasse no alto do penhasco e os soldados iam escalar essas cordas, né? E o grande problema era que eles iam, enquanto eles subiriam, né, os defensores alemães poderiam acertá-los facilmente ali. Por quê? Porque eles estariam com as duas mãos ocupadas, né? Um ponto muito perigoso, né, para poder se tomar. E não é a melhor visão do mundo. Um soldado subia com as mãos ocupadas enquanto o inimigo tem total visão dele, né? Complicado. Bom, mas aí fizeram um teste, né, com esse mecanismo na Inglaterra, só que as condições de desembarques que eles fizeram na Inglaterra, né, com o mar mais calmo e tudo mais, nessas condições as cordas ficaram secas. Mas no dia D, o que ocorreu? Com as ondas jogando água para dentro das barcaças Higgins, eles molharam essas cordas, né, deixando elas o quê? Pesadas. Então nem todos os morteiros, né, com os ganchos funcionavam. Porque as cordas eram pesadas demais e o morteiro não tinha força para jogar esse peso extra, né, que era da água nas cordas. Muitos não funcionaram, né? Bom, além do mais, né, eles tinham que subir 30 metros, né, de corda, né? Então era um esforço físico grande. E lembrando que estavam lá com os fuzis e as granadas apontadas para eles, né? Os soldados ficavam na base, né, iam dando um combate aos alemães, iam lá tentando acertá-los, né, enquanto eles tentavam acertar seus companheiros nas cordas, e assim tentavam oferecer uma proteção para os amigos subirem a corda e chegar no topo do penhasco. Mas o pior de tudo foi que quando eles chegaram lá no objetivo, a um custo pesadíssimo, eles viram que no lugar dos canhões, onde teoricamente seriam os canhões, haviam postes de comunicação simulando um canhão. Mais tarde, lá no final do dia, eu descobri que essas armas tinham sido transportadas por um pomar ali a uns 550 metros ao sul daquela parte ali, né? Então, quer dizer, pelo fato de ser um ponto de difícil acesso, não houve reforços para eles durante o combate, porque do desembarque, o único contato com as tropas era o penhasco, né? Então, quando eles subiram lá para enfrentar os defensores alemães, não tinha nenhum apoio de nenhuma parte. E muitos morreram porque ali é uma área que chegou a ter, né, um certo bombardeio, então estava com muitos buracos, né? E à medida que os homens iam subindo, eles iam se espalhando pelos buracos e lutando ali naquelas escaramuças, quase um corpo a corpo com os alemães. Só que muitos ali, naquele instinto, né, de você sobe, levanta da trincheira e combate, alguns eram confundidos e acertavam os próprios colegas de farda, né? E além das tropas alemãs, também tinham ali colaboradores franceses que estavam ali fazendo parte da defesa. Logo após ali a praia de Omaha e o Ponte do Rock, né, tinha uma área assim meio que sem ligação, né, com a praia anterior, que era a praia de Utah, né? Ela não fazia divisa com nenhuma praia no desembarque da Normandia. Ela tinha o objetivo principal estabelecer uma cabeça de praia na costa mais ao norte da península de Cotentin, ou Cotentin, que era perto dos portos lá de Cherbourg. Bom, e as tropas norte-americanas que desembarcaram lá de madrugada, né, elas deveriam cortar os acessos a essa península, né, para oferecer uma proteção melhor, impedir que os reforços alemães, né, chegassem para essa península. Mas como a gente sabe, né, parte do plano não conseguiu ser plenamente alcançado. O desembarque nessa praia começou às 6h30 da manhã, e apesar de eles terem tomado metade da área planejada, né, com 20 mil homens desembarcados só naquela praia, eles tiveram apenas 197 baixas. Então, no final, né, na praia de Utah, o saldo foi positivo, né? Eles consideraram que o alvo foi alcançado, que o objetivo foi alcançado. No final do dia, 156 mil homens tinham desembarcado na praia da Normandia, né, nessa operação Overlord. 4.403 aliados perderam a vida, né, sendo desses 2.499 somente norte-americanos, a maioria na praia de Omaha, né? E entre 4.000 e 9.000 alemães morreram nesse dia, né? Para manter o fluxo de pessoas e equipamentos, né, foi feita uma operação para poder suportar, né, todo esse equipamento, toda
todo esse fluxo que vinha da Inglaterra, né? Então o que eles fizeram? Eles construíram quebra-mares oficiais, né, para diminuir a força das ondas, e portos que foram trazidos, os portos de Mulberry, que foram trazidos da Inglaterra e colocados na Normandia. Eram portos artificiais, né, de concreto, que eles foram afundados estrategicamente para formar um porto, né? Inclusive, no final do dia, tinha ali um oleoduto, né, que havia sido instalado para poder suprir a necessidade de combustível das tropas, vindo diretamente lá da Inglaterra. Bom, finalizando, né, o dia dele foi um ponto importantíssimo para a guerra, porque ele ajudou, né, foi mais uma etapa, né, na derrota do nazifascismo na Europa. Né? Foi uma grande vitória para os aliados. Ele obrigou os alemães a estarem novamente em duas frentes, ou melhor, aí já era a terceira frente dos alemães, que era a Itália, a frente oriental contra os soviéticos, e agora contra americanos, britânicos, canadenses e demais na França. Então, isso fez com que o foco, né, das forças alemãs fosse dividido em três agora. E isso ajuda a enfraquecer. Na verdade, esse foi o objetivo, um dos objetivos, né? E eles abriram uma terceira frente para tentar aliviar, né, a frente oriental e também impedir que os russos tomassem conta, né, de toda a Europa ali, certo? Então, mais para frente nós vamos falar com mais detalhes sobre a Batalha da Normandia, né, que foram todos os combates que houveram nos dias seguintes ao desembarque. E também vamos falar da Operação Bolero, que foi toda a logística material dos aliados para a França, né, que iniciou no dia 6, mas continuou, né, e teve alguns desafios, alguns pontos muito importantes ali. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse formato. Esse formato me permite gravar mais, né? Então não dependo tanto dos colegas. E se eu ver que o feedback for bom em relação a esse formato, eu posso fazer mais episódios, né? E quando a agenda permitir, eu faço os episódios discutindo com nossos colegas. Então, segue a gente lá no Twitter, né? Que é a rede que a gente está mais ativa. E também estamos com a nossa página no Facebook. Temos também um canal no YouTube, né? Que em breve vai ter mais publicações. Vocês podem lá já curtir, deixar o sininho, para assim que a gente começar a estrear as novidades, vocês já ficarem sabendo. Beleza, pessoal? Até mais!